versículo 32. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolocas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o. Então comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matar-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. A igreja pode se sentar? A voz é estranha, uma tossinha. Bom, vamos lá. Aqui, que eu acabei de ler agora, foi uma parábola, né? Que Jesus ensinou ali para as pessoas que estavam vendo a sua pregação naquela época. E essa parábola vai contar sobre o filho pródigo. Aqui conta sobre um senhor que tinha 2 filhos. E um dia, o filho mais novo pediu a parte dos bens dele, né? Pediu a herança dele para esse pai. E naquela época, era uma ofensa, digamos assim, né? O filho pedir a herança enquanto o pai ainda estava vivo. Era como se ele dissesse para o pai dele: eu queria que você estivesse morto. Mas mesmo assim, né? Ele estava tendo essa ofensa com o pai dele foi lá e dividiu o que ele pediu, deu para ele. E ele resolveu partir, foi para outro local, e ali ele resolveu festejar. Aqui, quando fala vivendo dissolutamente, ele estava fazendo tudo o que ele queria, tudo de errado, achando que aquilo era o que ele queria para a vida dele, né? Era aquilo que era bom para a vida dele, né? O que enchia os olhos dele. E
nessa época, com certeza, ele era rodeado de amigos, ia em festas, e assim ele foi curtindo a vida dele. E em um determinado momento, esse dinheiro que ele tinha, esses bens, cessaram, acabaram, ele esbanjou tudo, né? E aquele local que ele estava começou a ter fome. E como ele não tinha mais nenhum bem, ele começou a passar necessidades. E ali, ao pedir ajuda a uma pessoa ali do local, a pessoa levou ele para cuidar de porcos, né? E para os judeus, porcos, eles consideram como um animal imundo, né? Um animal impuro. E aqui fala que ele desejou comer o alimento dos porcos, né? Então aqui a gente vê o quão fundo chegou o poço desse. Quão fundo esse rapaz foi no poço, né? Quão humilhante foi para ele. Uma pessoa que tinha tudo, de repente se ver sem nada, desejando comer os mesmos alimentos que os porcos, né? E aí, nessa situação, ele se lembra dos empregados do pai dele, se lembra do pai dele. E ele fala com ele mesmo, né? Que os empregados tenham que comer, tenham que vestir, sobra até alimentos. E ali, neste momento, ele se arrepende do que ele tinha feito, né? Ele cai em si e vê, poxa, o que eu fiz, né? Deixei meu pai e agora eu estou aqui passando necessidade, estou sozinho, não tenho amigos. Então ele pensou, vou voltar para a casa do meu pai, só que eu agi errado com ele. Então eu vou chegar nele e vou dizer que eu pequei contra Deus e pequei contra ele. Vou pedir que ele apenas me deixe como escravo, como um trabalhador dele, né? E aí ele volta para a casa dele, e aí no meio do caminho, o pai já avista ele. E aí o pai sai correndo, né, ao encontro dele. Nessa época aqui, pessoas de idade, elas não tinham o hábito de correr, homens, né, no caso aqui. Devido àquelas roupas, né, que eles usavam, para poder correr, ele teria que levantar a roupa dele. Isso era ter que mostrar as pernas, isso era uma coisa humilhante. Mas ele não se importou com isso. Ele foi lá, fez, correu, não se importou como o filho dele estava. Ele abraçou esse filho, ele recebeu esse filho com muita alegria, pediu que os servos trouxessem roupas novas, trouxessem um anel e colocassem os sapatos, as alparcas, né, no pé dele. E ele festejou, feliz, porque aquele filho havia retornado. E o irmão dele, quando viu, chegou do campo, chegou em casa e viu aquela situação, ele ficou irado, ficou revoltado, porque ele não aceitava que, na cabeça dele, o irmão não merecia. O pai está festejando para o irmão, né? E ele não quis entrar para participar da festa. E o pai dele, vendo que ele não quis entrar, o pai dele sai, né? E vem chamar ele. E ele responde para o pai dele, né? Eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E mesmo assim, o pai ele continua falando que deve se alegrar porque aquele filho, né, estava morto e agora ele reviveu. O que essa parábola nos ensina nessa noite, né? Aqui vai mostrar que existem dois tipos de perdidos, né, no nosso meio. Aquele perdido que simplesmente ele não quer mais saber de Deus, não quer mais saber do Pai e sai da igreja. Aquele que ele acha que a felicidade ele vai encontrar lá no mundo, nas coisas do mundo, e vai embora, não quer mais saber. E existe um outro perdido, que é uma coisa que eu acho ainda muito mais grave, é aquele perdido que se encontra dentro da igreja. Ele está ali, ele vem nos cultos, ele participa, ele oferta, mas o coração dele está lá fora. Ele na cabeça dele, ele acha, eu vou cumprir as minhas obrigações, Deus vai me abençoar, porque eu estou cumprindo as minhas obrigações, mas eu queria mesmo estar lá fora. Igual esse filho mais velho, né? Quando ele vê ali, ele reclama com o pai dele, ele fala, né? Eu te sirvo há tantos anos. Isso aqui demonstra que ele não servia o pai dele por amor, ele servia com interesse. Ele, na cabeça dele, era uma troca. Eu vou fazer isso para ele vai fazer isso para mim, porque eu estou cumprindo o que ele pediu para mim. Quando a gente
continuar lendo, a gente vai ver que esse pai, ele representa Deus na nossa vida. Assim como ele se alegrou quando ele viu seu filho, eu acredito que esse pai, ele sempre estava ali fora olhando se o filho estava voltando. E Deus é assim conosco. Deus, ele está sempre pronto, sempre esperando a gente ter a iniciativa de voltar para a casa dele, de voltar para os caminhos dele, né? E quando esse filho chegou, ele poderia ter xingado, poderia não ter recebido esse filho, porque ele viu a situação, viu o que o filho fez. Poderia estar magoado, porque o filho desejou que ele morresse. Ele poderia ter feito tudo isso. Mas o que essa palavra nos mostra? Que Deus, ele nunca vai jogar nada na nossa cara. Deus, ele olha os nossos pecados e ele vai olhar a sinceridade dos nossos corações. Estamos sendo sinceros com Deus? O arrependimento verdadeiro começa no nosso coração, na nossa mente. Não adianta eu falar que eu estou arrependido e ir lá e cometer novamente a mesma coisa. A gente não está realmente arrependido, né? Ou achar que, eu cometi isso, eu vou orar, vou jejuar e Deus vai me perdoar. Não é assim que funciona, né? Deus não faz essa moeda de troca. Então esse pai aqui representa o amor supremo de Deus. Ele amou aquele filho jovem que voltou para os caminhos de Deus, né? Ele ficou feliz por aquele filho que voltou para casa, mas ele também foi atrás daquele filho que estava em casa, mas estava pensando lá fora. Ele também o convidou para participar da festa, né? Para participar ali com ele. E a gente tem que sempre parar e analisar, né? Quem nós somos na casa do Senhor, né? Deus nos chama para tomar uma decisão. Será que devemos continuar da forma como estamos? Será que realmente estamos com Jesus? Ou será que a gente está servindo Jesus apenas por interesse ou apenas com medo de ir para o inferno, né? Então Deus fala, decida. Eu estou aqui de braços abertos te esperando. Aleluia. Basta apenas você falar, Pai, perdão, eu quero voltar, né? E na parte que vai falar que os presentes, né? Que ele deu roupa nova, colocou um anel e as alpacas no pé desse filho dele. A parte que fala dele ter dado a melhor roupa simboliza como se Deus estivesse falando para ele: eu escondo a sua vergonha, essa sua sujeira. Eu te aceito como você está, porque eu vou te limpar. É isso que representa essa roupa. O anel é como se Deus tivesse, como se aquele pai estivesse dando autoridade para ele novamente, né? Para ele participar das coisas do pai. Que Deus estava fazendo ali com ele uma aliança. Filho, eu te aceito novamente como meu filho. Glória a Deus. E as alpacas, naquela época, os escravos, os empregados, eles andavam descalços. Apenas as pessoas, né, mais ricas ali, digamos assim, que andavam, né, com sapatos. E aí, quando ele dá, né, o sapato, pede para fazer aquelas sandálias para ele colocar, ele está mostrando: você ainda é meu filho, você ainda é da família. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te receber de braços abertos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que Deus nos fala com essa parábola? Que o seu amor e a sua graça não merecemos, mas Ele é Deus e Ele nos ama mesmo assim, né? Ele não quer que você, eu preciso mudar tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, depois eu vou para Deus. Não, Ele quer que você venha como Ele está, e aí Ele vai te restaurando, Ele vai te mudando, né? Ele não quer que você faça coisas mirabolantes, não, Ele só quer que você seja sincero, que você seja um filho agradecido. Você errou, todos nós somos pecadores, né? Todos os dias estamos sujeitos a errar. Mas será que quando erramos, realmente a gente se arrepende e pede perdão ao Senhor? Será que a gente confessa? Porque aquele filho, quando ele voltou, ele se humilhou. O pai ele falou que ele não tinha mais o direito, né, de ser chamado de filho. Ele se sentia envergonhado pelo que ele fez. E muitas vezes nós somos assim com Deus, né? A gente fala: Senhor, eu fiz tanta coisa errada. Não, Deus não vai me aceitar de volta. Não posso voltar para Deus desse jeito. E aí o tempo vai passando.
né? E Deus não quer que a gente faça isso. Deus não quer que sejamos esse filho mais velho, que venhamos no culto apenas por vir, que é só mais um culto, é só mais um dia. Deus não quer isso para as nossas vidas, né? Ele quer ter um contato, uma comunhão realmente de pai e filho, né? Que a gente possa sempre saber que Deus é o nosso Pai, acima de todas as coisas. Ele sempre vai querer o melhor para as nossas vidas, né? E se nessa noite alguém sente que falta alguma coisa, ou que está fazendo algo, né? Que talvez não esteja agradando ao Senhor, que fale com Deus, né? Que abra seu coração de verdade e fala: Senhor, eu não consigo me livrar de tal coisa, me ajuda. Eu não consigo, Senhor, orar, não consigo, Senhor, fazer tal coisa, eu não consigo deixar tal amizade. O Senhor vai entrar com a providência, né? O Senhor, Ele é maravilhoso. Eu até anotei uma coisa que eu achei bem interessante aqui, que diz: a salvação não é um prêmio por bom comportamento, é um presente que Jesus comprou na cruz. Ele morreu na cruz para que nós fôssemos salvos, né? Então a gente não tem que ter esse pensamento: eu não mereço, ou então, eu fiz tanta coisa e Deus não me deu o que eu queria, ou então, eu sirvo a Deus aqui há tanto tempo, fulano chegou agora e já conseguiu tal coisa. Não, devemos nos alegrar com a vitória do nosso próximo, com a vitória do nosso Aleluia, é o que Deus pede, né? O pecado, ele vai prometer ali momentaneamente prazer e alegria, só que ele vai acabar te escravizando. É aquilo que fala: um pecado vai puxar outro, e quando vê, você já nem lembra mais quem é o seu pai, né? Você já nem sabe mais quem é você, né? Na casa do Senhor. Então aqui é uma pregação curta, não sou de falar muito, mas Deus nos ensina nessa parábola a refletir quem nós somos e quem nós queremos ser, né? Daqui para frente com Ele, né? Eu acho assim muito lindo esses ensinamentos, né? Que Deus fazia com parábolas. Aqui ele estava pregando para os fariseus que se achavam ali naquele lugar superiores aos outros, né? Eles estavam um falando com o outro, achando muito, porque Jesus andava com os pecadores e eles achavam aquilo um absurdo. Então Deus falou para eles essa parábola para que eles pudessem refletir, né? Que não adiantava nada eles saberem as escrituras, eles orarem, eles jejuarem, mas eles não tinham amor ao próximo no coração deles, né? Ao invés de eles se alegrarem que os pecadores estavam ouvindo a palavra e se arrependendo, eles tinham raiva, porque Jesus falava com pecadores, porque eles achavam que os pecadores, e muitas pessoas hoje dentro da igreja também é assim, acham que porque fulano pecou, ele não merece uma outra oportunidade. Mas só quem sabe isso é Deus. Nós não somos Deus. Nós não podemos julgar, não podemos falar: você está em pecado, você está fazendo. Nós não somos juízes. Verdade. Então, você está vendo o irmão pecando, ora pela vida dele. Dá uma palavra de apoio, uma palavra de esperança, uma palavra de luz. E não ir lá e acabar de empurrar o irmão de vez para o mundo, né? Muitas vezes acontece. Uma situação que já aconteceu na minha família. Eu tinha um tio e ele fazia coisas erradas e se converteu. E aí, depois de um certo tempo convertido, ele descobriu câncer e ficou um tempo sem ir para a igreja porque ele estava tratando o câncer dele. E quando ele teve uma alta no hospital, ele queria muito ir para a igreja. E quando ele foi, o pastor, sem nenhuma direção do Senhor, falou voltar à igreja, uma igreja bem grande, uma igreja cheia, falou que Deus tinha colocado aquele câncer na vida dele, porque ele fazia coisa errada. Depois disso, esse meu tio, ele nunca mais voltou na igreja, e ele voltou para o mundo do crime, voltou para o tráfico. Então, assim, foi uma alma que se perdeu, e que talvez nunca mais volte para os caminhos do Senhor, né? Então isso é lamentável. Então que a gente possa refletir. Senhor, eu estou falando algo que tem desagradado a Ti, coloca as Tuas palavras na minha boca, Pai. Me mostra, Senhor, o que eu tenho que fazer.
Me ensina, Pai, como ser um filho agradável que o Senhor quer. Né? E Ele vai ouvir as nossas orações, né? Deus está sempre pronto para ouvir aquilo que a gente necessita, né? Basta a gente abrir a boca e falar com Ele. Ah, Senhor, mas eu não sei orar, mas eu não sei falar com Deus do seu jeito. Deus, ele vai nos ouvir do nosso jeito. Não precisa ter palavras bonitas, não precisa ter orações longas, mas Ele quer a sinceridade. Porque antes de você falar, Deus já sabe o que você está pensando. Então, não adianta você pensar algo e falar outra coisa. Deus está vendo seu coração. Né? Deus. Então, que nessa noite a gente possa refletir. Senhor, obrigado pela oportunidade de fazer o teu filho. E me ensina, Senhor, a ser um filho agradável a ti. E se eu estiver agindo da maneira que não está bom aos teus olhos, então o Senhor me limpa, o Senhor tira tudo aquilo, Senhor. Que eu possa sempre andar no seu caminho, porque eu sei que eu tenho um Pai. E esse Pai ele cuida de mim em todos os detalhes. Essa é aqui que Deus me deu.